Ah lá, Ô, Regi! tudo bom? Pô, já falei que falta um capacete, o mais bonito de todos, falta aí, hein, Regi? Eu já falei para você que falta. É. Tudo bom? Tudo, e você? Você tá passando esse frio também, não? Porque parece que a gente tá nos tempos de Inglaterra, velho. Cara, é impressionante. Eu acho que para você deve estar mais. Você continua no interior, né? Eu na verdade, vinha a São Paulo Ah, para dar um beijo no Dudu. Ele tá num processo de. Nessa loucura toda, ele tem treino marcado no começo do mês nos Estados Unidos. Então, como o Trump anunciou que vai fechar tudo, então eu falei, não vou ter que dar um beijo nele. Então, eu vim para cá. Mas tá frio, viu? Sai para treinar hoje, Jesus amado. isso aqui, a minha casa é muito fria. Eu imagino que se você estivesse no interior, mais frio ainda, né? Descampado lá. Gi, eu sou do tempo, eu imagino você que. Quando é que você começou? Eu assim, meu primeiro contato é 1978, com o kartinho, aquele 50 cilindradas que meu pai tinha, que meu avô me deu, né? O primeiro kartinho lá. E você, qual é o teu primeiro contato com automobilismo? Bom, o meu também foi, não pensando em ser piloto, mas fazendo corridinha de rolemã no interior, pegava aquelas descidas lá, velho. Eu era muito fã do Marivaldo Fernandes, né? Marivaldo. Na Eu li época, muito. é. Então eu tinha um carrinho de rolemã, mas maior cuidado, cara, todo pintadinho vermelho, vermelho no total, mas com xadrezinho preto e branco, número 45, 45. que era o número dele. E a É, gente descia aquelas. Nossa, cara, impressionante a velocidade que eu quebrei costela, tudo, né? Mas essa foi a primeira. Mas é, aí já sonhando com jornalismo e vim embora, inicialmente para São Carlos, que eu ia fazer engenharia, aí vim para São Paulo fazer jornalismo, e que era, de fato, era a minha. Eu adoro engenharia, arquitetura, adoro, mas eu acho que a minha, de fato, era jornalismo. E mais ainda, quando eu consegui um emprego, que era no Estadão, falei assim, cara, eu tenho que fazer automobilismo nesse lugar, mas não fazia. Era, eu tinha que fazer esporte, futebol, golfe, natação, esgrima, tudo que você imaginar eu cobri fim de semana. Mas eu queria fazer automobilismo até que um dia deu. eu, eu ia te falar que eu sou do tempo de chegar na Inglaterra e ter aqueles aquecedores de parede. Você lembra aqueles? Nossa! Nossa senhora, aquilo Não, era uma salvação. só que o seu não era de moeda. É Não era de aquele. moeda. Não, você tinha que botar a moedinha? Eu peguei de moedinha ainda. É mesmo. Acabava a moedinha às 3 horas Olha, da cara. manhã, já era. Ô, louco. Eu lembro muito bem, a primeira vez que eu cheguei na Inglaterra, eu tomei um susto, porque eu fui pro cinema, cara. Eu fui pro cinema 3 horas da tarde, quando eu saí tava preto. Eu falei, pô, acabou o mundo. O que é isso? O que aconteceu? Eu liguei pra minha mãe para ver se estava tudo bem no Brasil, que eu fiquei assustado. 4 horas da tarde escurecia. Eu falei, não é possível. Mas esse tempo era bom, viu? Olha aqui, você falou uma coisa engraçada também, falando de cinema. O primeiro contato meu, quando eu fui. A primeira corrida minha foi em 72, Monza, que o Emerson ganhou o título. Mas Hum. 73 foi meu primeiro campeonato inteiro. E a parte europeia começou por Barcelona, que era a corrida em Montjuic. Aí eu tinha casado para ir para lá. Aí chegamos em Barcelona, é isso aí. Fomos para o cinema, eu e a Carmen Silva. Cara, eu saí do cinema, em frente tinha um hot dog, mas eu não sabia que era perrito caliente. Perrito caliente. Cara, nós sentamos na sarjeta e morremos de rir. No... Era o que a gente chama o Montjuïc, escreve Montjuïc e era lá em cima mesmo, onde depois teve a coisa com a A Olimpíada. Olimpíada. É. Você E, nunca esteve lá, né? e não, quando corri em Barcelona, demorou 8 anos para eu conhecer a cidade.
porque a gente ia para lá Claro. para Granollers. Grand-Noyer e ficava lá. Eu depois, um dos melhores hotéis que eu sempre adorei, quando eu fui para a Ferrari colocava a gente no Arts, aí era um pouco mais perto do centro, e aí eu comecei a gostar um pouco mais da cidade. Então, mas para você ver, eu quando subi lá tinha um parque de diversão lá em cima, e assim, a melhor vista da coisa, mas a pista devia ser muito perigosa. Teve gente que se machucou feio lá, né? Poxa, teve gente. Na Fórmula 1 não morreu, mas morreu gente, morreu o espectador. Né? Ah, tá. Um Eu sabia que acidente, tinha gente machucado. com o Rolf Stommel e o Moco. O Stommel se machucou bastante e teve, acho que, 4 espectadores que morreram. Eu estava nessa corrida. Eu curtia muito, Regi, quando a gente trabalhou na Globo junto, você era muito detalhista, tinha coisas que você ia atrás, porque assim, eles falaram pra gente, bom, você precisa explicar para todo mundo entender. Então, eu lembro de eu tentando mostrar como é que era, quando um dos pilotos apertaram o botão lá do computador de bordo do carro, eu falava para o pessoal, Ctrl Alt Del, se o teu computador não funciona, é o ESC. Se você tipo apertar para desligar, segura o botãozinho, ele está fazendo isso, que é resetar, né? Reativar o computador de bordo do carro. Mas eu lembro que você gostava de dar informações que o público não sabia. Então, a conta da gasolina com certeza era uma, mas você tinha sempre uma informação que você buscava, alguma coisa lá no fundo que o cara não ia saber de jeito nenhum, né? Isso vem desde o começo ou você foi desenvolvendo? Não, eu sempre gostei muito disso, gostei muito de números. É uma coisa, né, Rubinho? A Fórmula 1 é quase uma ciência exata, né? Ela tem que ser uma ciência exata. Então, ali, número é muito importante. Quando eu falo assim, fulano, por exemplo, o cara fala, o Hamilton não corre atrás de recorde. Não corre, imagine, cara. Lógico que corre, né? Lógico que corre atrás de recorde. Você, as suas vitórias, as vitórias que você deixou de ter, claro que fazem falta. Uma coisa, por exemplo, que até ia brincar com você, se você se preocupa com o Kimi Raikkonen agora, cara, você tem um recorde mundial histórico aí que o cara pode bater. Tô, De seguro, repente, tô segurando com a pandemia, tô segurando uns meses a mais aí. de repente não tem campeonato e em 21 ele vai para casa, sei lá, né? Vai saber. Mas Meu pai eu sempre, gostei. meu pai sempre falou, né, Regi? Aliás, eu acabei de ver aqui, ó. O cara perguntou se eu gosto do Ultra Seven. Esse aqui eu comprei na primeira vez que eu fui pro Japão. Era a coisa que eu mais queria era comprar um Ultra Seven, cara. Eu adorava o Ultra Seven. E daí ele tá aqui comigo. Eu tenho minha Jordan de 96 aqui. Aproveito para mostrar aquele cara ali, ó. Vocês conhecem? Fala oi aí, Dudu. Ô, Dudu, concentra aí. Vai bater, não? E aqui em casa, desde que em São Paulo eu fiquei muito pouco, né? Porque afinal de contas, eu saí viajando e estava sempre no interior, como eu gosto de ficar, e aí eu montei um apartamento pequenininho para mim que tem um sofá gostoso e o simulador. Então, não tem mais nada. Tem o meu quarto, eu adoro aqui. Mas a gente estava falando do recorde. Meu pai sempre falou: os recordes estão aí para serem batidos, filho. Não tem como. Você segurou aí um tempão o recorde, que não é assim, é muito legal, pelo simples fato que hoje a gente vê pilotos excelentes ficando 1 ano, 2 anos e vão embora. Então, como é que o cara ficou 19 anos com a 19. Fórmula 1? Né? Então, como é que o cara conseguiu ficar nesse mundo tão competitivo, tão louco? Então, esse é um valor muito grande que isso não vai tirar. O próprio Raikkonen, se ele bater esse número como deve bater, ele só tem 18 anos. Ao mesmo tempo que o Schumacher teve 20, mas eu tenho mais prova que eles. Por quê? Porque o campeonato no começo eram 12 provas, depois 14, 16, hoje 20 e poucas, então não tem jeito, menos anos, mas mais corridas, né? Então,
Lógico que é legal você ter esse número e tal, mas vai bater, sabe? O Alonso, se ele volta, ele também bate. O outro não sei o quê. Então Você acha que o Alonso volta? eu não sei, eu leio. Você sabe que vai ter. Eu vou te dar vou te falar de primeira mão. Você que sempre foi um cara que eu gostei de dar de primeira mão, Regi. Eu te falava as coisas, falava, Regi, segura um pouquinho e tal. Mas eu vou correr, eu e o Alonso, às 24 horas de Le Mans virtual. Nós dois e mais dois pilotos virtuais. E você não tem noção que tem de gente importante do mundo do automobilismo real nessa corrida. Então, é impressionante. Temos engenheiros, estrategistas, sala de reunião, assim, um negócio bizarro e que o mundo virtual está se tornando uma coisa muito legal que eu já venho há 10 anos batendo numa porta aí que é demais, né? E esse contato, por exemplo, a gente está com os nossos amigos aqui escrevendo. Oi, tia Edna. Olha lá, minha tia está passando aqui, ela pode ter esse contato. A Dani passou aí. Então, já que a gente não tem esse contato tão próximo, as pessoas estão passando aqui. O virtual é a chance o que eu mais encontro nas corridas é o pessoal falando assim, Regi, é você mesmo, Rubinho? No jogo você só pode entrar com o teu nome, sou eu mesmo, entendeu? Como o Dudu, por exemplo, quando está entrando é só ele, entendeu? Então, e você acha que isso aí vai ficar, né, depois da pandemia, né? Deve ficar, porque já era muito legal. Agora, se você pensar que num campeonato agora, como para você que não conhece virtual, né? Você joga poker online, por exemplo. Você entra lá, tem várias salas, você entra e joga na sala que quando completar o número de participantes você joga. O real, o virtual de corrida é assim também. Você entra numa sala de treino, eles te avisam que hora é a corrida e tem corrida a cada 15 minutos. Agora, você entrando aqui, o Dudu tá jogando, tem mais de 30 mil pessoas ligadas jogando no mundo inteiro. Então, 3 horas da manhã você entra, porque deu insônia e tal, o que tem de japonês, australiano, então, sabe assim, tem o horário de todo mundo, logicamente. Mas eu acho isso demais, é muito legal. E uma coisa curiosa, mas que é explicável, né? Justificável, né? Um amador, né, que brinca 5, 6 horas por dia pode ganhar de você, do Massa, do Alonso, pode? Não pode? Ganha. Por quê? Tem coisas que, quando você tenta levar para o real, para o virtual, você tem algumas diferenças. Nem sempre um alinhamento da roda traseira é essa que dá certo num virtual. Então aí você fala pro cara assim, passa aí um setup para mim e tal. Você vai andar com o setup do cara, você vira, sei lá, meio segundo mais rápido, e quando você olhar, ele não tem nenhum nexo, o setup em si. Mas você tem que desenvolver para alguma situação, né? Então, com certeza vai vingar. Uma dessas aí, acho que a semana passada, eu vi um pedaço, mas eu vi justamente quando você tentou fazer o S do Senna por fora e o cara te tocou e você saiu fora da corrida. Exatamente foi o filho do Valdeno, o Natan. A gente estava correndo e existe sim uma coisa de corrida que chama netcode, que a gente brinca com um amigo nosso, o Netão, que ele bate em todo mundo, brincadeira, mas é netcode, que a leitura do virtual às vezes é um pouquinho mais perto do que a realidade e às vezes encosta. Então, nem sempre uma batida é uma batida. Os caras nem sentiram e o de fora saiu rodando. Mas ali eu estava tentando continuar por fora e tem as duas visões. Um vai tentar falar que estava certo, que deu espaço suficiente, o outro não deu. Mas é igualzinho real. E vou te falar, o virtual você fica muito mais nervoso, Gi. Você fica bravo. E quando cai a internet, então, Jesus amado, é igual quebrar o carro, você desaparece, né? Então dá um nervoso danado. Mas é normal, porque é corrida. Gi, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é a primeira memória que você tem de mim, de corrida? Sim, qual é a primeira coisa que te vem? Rubinho, quando foi? Rubinho, eu tô escrevendo meu livro e recentemente eu estava no capítulo que falava até disso.
Não sei se você vai lembrar. Na época eu viajava muito, né, direto, então eu não acompanhava, eu deixei de acompanhar as corridas, inclusive o kart aqui, que eu sempre gostei, aqui em Sim. Interlagos, eu deixei de acompanhar, mas ouvia, Barrichello, ouvia até em outras épocas, mas o Maurício Sala e tudo mais, sabendo como é que vocês eram. Um dia, você se lembra que a gente voltava da Europa, parava no Galeão primeiro, né, fazia passaporte lá, depois ficava esperando, às vezes horas, para pegar um voo para São Paulo. Eu estou numa fila do Galeão, entrou você. Você chegou e bateu nas minhas costas e falou assim: Ô, Reginaldo, eu sou fulano de tal. Tá? Falei, porra, é mesmo? Que prazer, eu já ouvi falar de você, não vi como é que não vi você correr ainda. Não sei se você estava voltando de um mundial, provavelmente. De kart, Provavelmente. assim, o Mundial de De kart é kart. 87, é. Não, de kart. Esse foi o primeiro momento, assim, meu primeiro contato. E é muito, exatamente como você fez batendo ali nas minhas costas. Olha só, o Senna, eu também conhecia só de ouvir falar. Né? Aí teve uma corrida em 81, 82, na Alemanha, Fórmula 1, que ele fez a preliminar de Fórmula Ford de 2000. E Tá. ganhou a corrida. Inclusive, essa corrida, o Emerson estava lá e deu. Não, você não estava. Mas você não estava correndo, você estava correndo de Fórmula 3, talvez? Não, esse Fórmula 2000 82. foi 82. 82? Não, 82 eu tava no kart ainda, mas Não, como no kart, cara. não, eu cheguei, o meu primeiro ano lá fora na Europa foi 90. Não, tá bom, tá bom. Tá bom. O Ayrton foi 84, o seu foi É, 93 na Fórmula 1, né? isso. Mas aí, 82, ele ganhou essa corrida e o Emerson que deu a taça para ele, inclusive, lá em Hockenheim. E a gente ficava, você conheceu esse hotel onde eu ficava, o Alt Heidelberg, e ele ficava no Crown, hoje se chama Crown, não sei lá qual era o nome. Era Tá. assim, muito pertinho, né? Os dois hotéis simples e tal. E ele voltou da pista antes, a gente ficava sempre trabalhando muito, né? E eu voltei à noite, e nessa corrida eu estava com a Carne Silva e com a Daniela, que era julho, então eles ficavam comigo lá durante o mês de julho, que a gente fazia 3, 4 corridas. E aí ele foi bater na porta do meu quarto, né, para se apresentar. E aí a Carne Silva que atendeu, ele falou assim, puxa, ele não chegou na pista ainda, mas ele deve estar para chegar. Cara, ele desceu, sem elevador, sem nada, desceu 3 andares, ficou na recepção esperando eu chegar. Então, é exatamente esses primeiros momentos assim que você jamais esquece. Foi esse de você bater nas minhas costas na fila do passaporte no Galeão. Olha lá, é uma que eu não lembro. Eu lembro, Regi, eu doido para estar com vocês, porque quando eu comecei a fazer preliminar de Fórmula Opel em 90, eu fazia, se eu não me engano, umas 6 preliminares de Fórmula 1. Paul Ricard, Jerez, inclusive eu fui campeão. Esse foi campeão. Eu fui campeão europeu de Fórmula Opel nesse ano que tinha Jerez. Eu Né? cheguei atrasado na transmissão de Fórmula 1 na cabine, porque eu estava editando a matéria que fiz com você lá no caminhão dentro de Jerez. Aí subi, cheguei atrasado, não, mas estava assim, o Galvão já estava no ar quando eu cheguei. Entendi. Que legal. Então, por isso que era uma coisa muito legal. E olha, quando as pessoas falam assim, o que aconteceu em Hockenheim 2000, quando você ganhou, na última volta, o que você pensava? Eu juro para você, eu só queria saber da musiquinha e saber você e o Galvão como é que seria a coisa. Eu cheguei em casa para ver a corrida na Inglaterra, eu estava triste de não conseguir ver a tal da transmissão, porque hoje, depois de algum tempo, você já tem ela na internet e tal, mas na hora lá era demais, meu. A gente conseguia ver tanta coisa que assim, marcava tal, era demais ver o Murray Walker falando tal, mas eu queria ver vocês falando e a tal da musiquinha, né? É como marca, né? Eu lembro outros esportes, o pessoal pedindo a música, né? A música, para mim, ela é demais da conta. Ô, Rubinho,
Me conta o seguinte, qual foi o melhor companheiro que você teve? Assim, Não o melhor tecnicamente, o melhor, o mais agradável. o Button era muito agradável, cara, porque eu me dava muito bem com ele. Eu fiz vários amigos, né? Eu fiz, assim, por exemplo, a primeira vez que o Irvine foi meu companheiro de equipe, eu perguntei para ele assim, que, 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 que marcha você faz a curva ali em Suzuka? Aí ele falou, não lembro. Eu falei, puta, que cara escroto, velho. Como que o cara não lembra de um negócio desse? Não quer falar, não fala, né? Fiquei puto, daí fui embora, tal, não sei o quê. Pô, fui ver que ele fazia tanto por instinto que ele não lembrava mesmo, rapaz. Ele não era um cara que fazia por maldade. Se ele podia, ele falava. Se ele lembrava, ele falava. Mas ele, ele não lembrava das marchas, sabe? Porque tem gente que vai lá e chega na freada e quinta, quarta, terceira, segunda, pá, pá, direita, esquerda. Você vê que tem gente na concentração que fecha o olho e fica. Sim. E isso é um fator. Pô, o Piquet dormia, ficava lá puxando um ronco. Tem gente que concentra diferentemente, né? Mas a verdade é que o cara realmente ele não sabia nada. Ele chegava lá e plém, plém, plém e acabou. Ele mandava ver, apertando os botões todos e não estava nem aí, né? Então, hoje com o simulador aqui, por exemplo, você vê, não tem nem o que fazer. É quase mais difícil o simulador do que a vida real. Que a vida real você sente o vento e tal, mas o que você tá andando aí, filho? Eu vou andar pela primeira vez de Porsche 718. Oi, Regi, tudo bem? Fala, Du. Tudo bom? Tudo 700 de você, cara. Eu nem sabia que tinha, os caras falaram que tinha aí, vou andar. Isso Olha meu aqui, fã aí, ó. isso aqui, ó, ele dá uma olhada, ó. Isso aqui é uma maravilha. E a gente tem um fã ainda, ó, o fã. O fã fica aqui. Cara, Esse aqui fica aqui, né? Tudo bem com você? Tudo bem. esse aí, como é que chama? Esse é o Speed. Esse aqui... Como é que é os nomes dos seus cachorros? Você falou um dia desses para Mariana? Eu tenho o Jimmy Vasser, eu tenho o Indy, eu tenho o Speed e o Stock. Sabe que eu sempre fui cachorreiro demais, eu adoro quem gosta de cachorro, acho que é obrigação gostar de animal e o mais doméstico para a gente, mais domesticado, é o cachorro. Eu sempre tive cachorro, a maioria dos cachorros que eu tive, de um tempo para cá, é tudo roqueiro. Quando não roqueiro. Você sempre gostou, né? Quando não é roqueiro, é um cara assim, tipo, importante, tipo Willie Nelson, Zig Marley. Então eu tive. Começou pelo Elvis, que era mais dudinho do que meu, mas começou o Elvis eu lembro. O Elvis eu lembro. Você lembra, lá no escritório, lembra? Isso, lembro dele. Depois eu quero contar para quem não sabe, o nosso escritório foi junto, né? Mas começou com o Elvis, depois eu tive Buddy Holly, que é um roqueiro tradicional da época do Elvis, depois eu tive Zig Marley, aí eu tive uma menina, que eu pus de Tina Turner, né? E a Willie Nelson. Tinha uma que a gente ganhou já pronta, que ela já tinha nome, que era Calu, mas que era um nome de música também. Hoje eu tenho o Dylan, que é Bob Dylan, e Olá. tenho o George, que é George Harrison. Eu sempre gostei de cachorro grande, mas agora você vai ficando mais velho, agora cachorro pequeno, dá para você carregar, né? Ô, Regi, eu estava aqui, ó, e eu vi esse escapamento, né? O pneu eu ganhei da Pirelli e tal, tá aqui. Mas esse escapamento, eu lembrei dele, eu falei, eu vou contar pro Regi a história e para vocês que estão vendo. Esse eu ganhei da Ferrari. Eles falaram para mim assim: olha, a gente queria te dar esse escapamento, saiu do teu carro e foi uma assim muito legal que você teve junto com a gente, não sei o que e tal. E aí, putz, é lindo, né? O escapamento do carro, dos motorzão V10 e tal. O Fefo era pequenininho ainda. Ele bota a mão dentro do escape e tira um adesivinho com o preço. Saiu do meu carro nada, saiu da loja. Ele falou, papai, olha aqui, ó, o que é isso? É o preço. Enfim,
histórias da Fórmula 1, que aquela loja da Ferrari ela é sensacional, mas com certeza esse aqui não era do meu carro, né? Então, ai, ai. Então, falando em Ferrari, falando em Ross Brown, um dia desse até eu fiz o Instagram, você viu, de uma foto nossa, exatamente quando você completou o Grande Prêmio 257, que bateu o recorde do Patrese. O Patrese foi lá, foi tudo festivo. Tal. E aquela entrevista do Ross Brown, que ele fez, que deu no Jornal Nacional, tudo, ele fala de você, as coisas que ele fala de você, você começa a pensar assim, pô, cara, e na época da Ferrari, né? Por que ele não trabalhava um pouco mais com o Rubinho, né? Pois é. Ó, o pessoal tá pedindo para ver ele, ó. Então, tá aqui, ó. Ele tá. A gente ainda não colocou num local exatamente onde é para ter e tal, porque, enfim, tá. As coisas estão meio. Eu coloquei os meus. Isso aqui, ó. Olha, eu não corri tanto de estoque, mas olha quantos carros eu já tenho. Impressionante, né? Esses carros todos eu já corri com essas cores, né? Então, um pouquinho da história. As pessoas perguntam, por que você não teve isso? Por que você não teve aquilo? Tal. E eu, cara, eu nunca tive muito apego às coisas. Olha esse macacão aqui, Regi. Esse é de 1983, de kart. A época que andava de macacão de couro. E faz tempo, alô Brasil ainda, que era dos primos do Júnior, da Arisco. Aqui eu tenho, esse aqui é da Fórmula 3, dessa época que a gente estava lá, 91. Esse aqui é 94. Esse é Jordan. Esse é Jordan 94. Ó. Uma Ferrarinha na parede. Então, para quem não sabe, a gente tinha um escritório na Vila Olímpia, que até hoje o escritório do meu anuário é na Vila Olímpia, não é mais ali naquela rua, mas em uma rua paralela. E você e o Geraldo foram dividir o escritório lá com a gente. Então, vocês tinham 2 salas, a gente tinha o resto. Olha o seu Rubão aí, ó. Meu pai acabou de aparecer, Regi. Seu Rubão. É pena que não dá para a gente ficar respondendo. Eu já vi o Vicente Esfero também, já passou por aqui. Pena que não dá para a gente... Mas dá para falar, pelo menos. Pelo menos, é isso. Então, mas conta. O Rubão era presença constante no escritório lá, né? Porque nem todo mundo sabe que teu irmão era o meu relação pública, era quem foi o responsável. Foi ele o responsável por me lançar para o mundo, né? Não tenha dúvida que foi do Dinho que lançou assim um pouco do meu desejo pelo rock, porque o cara era roqueiro pra caramba, e muito pela situação de ele ter tanta amizade nesse mundo do automobilismo, né? De falar, ó, esse menininho ali, aquele Rubinho, cabeludinho, na época, cabeludinho, vai aparecer, vai dar trabalho. Pô, outro dia, o Edu Homem de Melo, por exemplo, me escreveu contando histórias de como foram na realidade, para que eu soubesse, né? Como é que foi o contato, muita gente que me ajudou para conseguir patrocínio, e o Edu é um deles. Opa. Então, o Davi Cury, o Murilo Macedo, filho, gente que, poxa, sem eles, né, o Júnior da Arisco, sem essas pessoas, né, a gente tem que lembrar, eu falo sempre para os pais que tem a molecada correndo, o que meu filho precisa? Primeiro, ele gostar, não o senhor. Quem tem que gostar é o filho. E segundo, você nunca esquecer as suas origens, nunca esquecer quem te ajudou, quem te levou. Então, é isso que vale. Eu acho que o cara tem que ter a humildade de lembrar disso, né? Então, por causa da gente ter dividido o escritório, a gente tinha muito quadro seu antigo lá. Quando a última vez que a gente mudou de casa, aquela casa foi destruída. E a gente pegou quadro e um monte de macacão. E acho que mandou para o Rubão. Mandou. Tinha um monte de coisa sua lá. Não tinha mesmo. O Dinho falou pro meu pai que tinha coisa lá e tal. E você vê, até por essa falta de coisa, eu tenho um Fórmula 1 que tá lá no Cid Pinturas. Eu tenho uma Jordan 94, para quem
quem já passou por lá para fazer uma pintura, tá lá o carro. E eu tenho uma Honda 2007 que está agora nos Estados Unidos, num empreendimento que tem um amigo meu abrindo aí, que daqui a pouco vão saber, porque eu não sei nem se já falaram, então não vou falar, mas está por lá. Então, mas são só os dois carros, né? Eu agora, para te falar bem a verdade, eu estou procurando as coisas do Dudu para que ele tenha, porque ele, né? O Felipe Massa, por exemplo, tem todos os negócios dele, tem um museu gigante e tal. Eu não tenho, mas pelo menos do meu filho vou poder fazer um pouquinho mais. Mas você tem coisas suficientes para fazer o museu. Você tem peças aí. Não, eu tenho um capacete de todas as etapas, de todos os anos de Fórmula 1, eu tenho um de cada um. Tenho um macacão de cada coisa. Graças a Deus eu guardei muito macacão da Ferrari para que eu pudesse doar hoje para instituições, para leilões, para que a gente possa ajudar, né, todas essas instituições. Então a Ferrari era demais, né? A Ferrari tinha vezes que tinha macacão novo, um na sexta, um no sábado, um no domingo. Então o cara fala, pô, o macacão não gasta? Pô, não é que gasta, tinha tudo novo. Então era impressionante com isso. Ô Regi, sabe uma coisa que muita gente me perguntam? Quando eu larguei em Donington em 12º e o Ayrton em quarto, que ele foi para primeiro, aquela volta, você conseguiu ver que eu estava passando a galera ou foi uma surpresa mesmo quando apareceu na primeira volta eu em quarto? Foi surpresa. Foi surpresa porque é evidente, você já comentou sobre isso até, chama a atenção que o Ayrton, porque a câmera estava mostrando mais ele. E Donington você não tem uma visão fora do que a câmera está mostrando, você não tem uma visão da pista muito extensa. Então, e a hora que eu vi, antes de completar a primeira volta, eu falei, cara, o Rubinho está ali, né? E eu ainda cutuquei o Galvão, porque você sabe que a gente sempre foi muito amigo do Thierry Boutsen, por causa do Senna, né? Por causa do Ayrton. E nessa corrida, começaram os treinos de sexta-feira, e o Galvão era louco pelo Thierry, eu também. Mas o Galvão achava que também ele era um grande piloto. Um piloto bom. Aí começou o primeiro treino, ele com você, meio pau a pau. Ele falou, puxa, estou preocupado com o Rubinho, porque agora tem o Thierry do lado. Eu falei, não, espera para ver. Espera para ver. E aí já você largou, não me lembro se ele largou na sua frente. Mas esse cara, você falou assim, né? Com quem que eu mais me dei bem? Mas esse era um gentleman. Primeiro, esse Thierry Boutsen era um gentleman e o único cara na vida que acabava a corrida, o cara passava a mão assim, aquela pote a franja assim, meu, parecia que o cara tinha penteado. Eu não entendia como é que o cara fazia aquilo. Porque a gente sai tudo zoado, tá? O cara dava um tapa na franja, tava tudo certinho. Então, você falou uma coisa que a gente comentou muito. O Schumacher saía no box, no pódio, já parecendo muito inteiro, parecendo que não tinha suado. Era assim mesmo? Ele treinava muito, Regi. O cara treinava muito. Tanto é que em 2003, ele deu 2 voltas em Fiorano e ele voltou e falou, não estou preparado, meu pescoço não tá bom, deixa o Rubens testar. E ele foi para casa. Tanto é que aquele carro foi um dos carros que mais foram adaptados para mim. Que foi uma pena, porque aquilo lá, aquela corrida de... Uma que me dói bastante é aquela de Interlagos, que era aquela, lembra? Tava 20 segundos na frente e acabou a gasolina. Então, 2003, o ano era o tal, que o carro andava muito. Para mim, principalmente. Mas foi isso, porque o cara era treinado. Você não tem noção. Você lembra nos treinos da Ferrari que tinha o caminhão como é que chamava aquela coisa de ginástica? Enfim, era um caminhão de ginástica que tinha um caminhão inteiro de ginástica. A gente andava 600 km por dia. Tudo que eu queria sair de lá era comer um prato de pasta. Você tá de brincadeira. O cara ia para aquela porcaria lá na bicicleta e ficava lá até de noite ainda. Então, com certeza, ele era muito bem treinado.
e foi o que mudou na história de treino, de como se treinar para a nova geração. Porque até então a gente lembrava do Ayrton, por exemplo, correndo com o Nuno Cobra, corria muito, né? Mas era um cara cardiovascular muito bem preparado, musculação também levava a sério e tal, mas essa geração, quando entrou do Schumacher para frente, foi quebradeira total. Ó, o Nandinho, o Nenê, estão tudo passando aqui. Eles estão falando um monte de história aqui, mas não precisa ler as histórias dele, não. Ele está falando que ele tem capacete meu lá, tal, não sei o quê. Não é mentira, viu, Regi? Ele vem em casa de vez em quando, pega uns capacetes aqui. Mas o Nandinho, não é seu não, viu? Não é seu não. Você pode devolver o capacete, as viseiras, a luva. Pode devolver, viu? Pode. Agora há pouco passou Nabil Kodair aí. Nabil vai fazer uma máscara para mim. Ele falou, como é que eu quero fazer uma máscara para você e tal. Eu falei, pô, vamos de repente falar com a Mobil, falar com a Ale, com os meus patrocinadores, de fazer um de patrocinador para o pessoal trabalhar, né? Lavável, com toda a coisa. Nabilzão vai dar duro nisso aí. Os clubes de futebol já estão fazendo aí. Então, é isso aí. Agora... O que mais, hein, Regi? A gente tem tanta história. Hoje você mandou uma foto de que ano era aquilo? Aquilo é Suzuka. Suzuka, você chegou a me ver no karaokê, não? Poxa vida. Oxi. Fala o que canta, meu. Fala o que canta. Fala o que canta. Ó, o Felipe aí, ó. Deve estar falando besteira, quer ver? Fala, galera. Rubio TG, grandes beijos para vocês. Muita coisa. Eu pensei que ele já ia me bagunçar. Ele fala, eu e o Felipe, a gente se bagunça. Foi tão engraçada a nossa live, cara. O G passou aí. O G faz muito parte dessa coisa. Mas, ó, os dois já passaram nesse karaokê. Esse karaokê era assim, acabava a última corrida do ano, Suzuka, mas pensa, eu fui conhecer o saquê lá. E toma uma dose daquele saquê puro lá, eu cantava até o Billie Jean. Cara, era impressionante. De trás para frente ainda. Impressionante aquela festa, que eram vários chalés, né? Todos com karaokê, e a gente ficava indo de um em outro, pulando de um em um. O Schumacher, ele bagunçava. Eu lembro de uma do Paul Stewart, coisa bem de inglês, né? Buffalo inglês, de tirar roupa, né? Aquela coisa. Ficar sem camiseta, né? De rasgar as camisetas. Tinha muito... As pessoas me perguntam, né? Como é que era esse negócio com o Schumacher? Não tenha dúvida que o cara era muito competitivo. Muito, mas muito, muito, muito. E tem coisas que você sabe, né, Regi, como um belo apreciador, que para ele eram normais, para mim não eram. Então, eu, por decisão, por princípios, tinha muita coisa que eu não curtia e não fazia. Mas era um cara que, com um copo na mão, era ultra divertido. E o que era amigo meu, era amigo dele também. Porque o cara, né, fala, o Jaca, o Nandinho, o Schumacher, quando eu entrava lá de vez em quando, estava abraçado com os dois. Eu lembro disso. Estava lá numa baita de um negócio tranquilo. Ou seja, ele era um cara que se doava às amizades e aí ele era um cara muito legal nesse quesito. Os dois Schumacher, né? Os dois lados do Schumacher, né? Esse Schumacher e o Schumacher na pista, que aí era outra história, né? É que você falou dos dois. Você falou dos dois Schumachers, eu pensei que você estava falando do Ralf. Ralf, esse eu não vi no karaokê. Não, os dois Michael, eu tô falando. Esse era emburrado, eu não sabia se o cara se ele não queria ser amigo, se ele queria ser... Ele era muito fechado, né? Então, antipático. Esse foi você que falou, tá? Isso foi você que falou, mas eu... Vamos lá pro Michael. Vocês conseguiram se dar bem, de jantar na sua casa aqui e tudo? Com certeza. Mas para isso aí, Rubinho, e olha, eu acho que eu sou um dos campeões do mundo em engolir sapo. Eu sou. Agora, não sei se eu não perco para você. Engolir sapo é uma arte, né, cara? Então, assim, eu sempre achei, Regi, que
pelo meu dom de desenvolvimento de carro, olha o Luke aí, what about the dog? Depois eu conto essa história aí. O Nandinho uma vez chegou, depois a gente conta, porque tava lá em Madonna de Campilho e aí ele foi falar inglês pro Michael, e o Michael tinha aquele cachorro vira-lata, lembra? Aí ele chegou e falou, what about the dog? Aí o Schumacher não entendeu nada, não riu, ficou com aquela cara de fechado. Mas, enfim, o que aconteceu? Meu pai, até por desconhecer, meu pai fazia, algumas vezes eu parava no box e falava assim, tá falhando, pai. Aí ele ia lá, fingia que mexia, tal, me soltava de novo, eu parava depois de uma volta e eu falava, continua falhando, pai. Então ele me testava em muitas coisas para eu desenvolver uma coisa de sentir o carro, né? Quando ele me soltou com pneu slick na chuva porque a gente não tinha dinheiro de comprar o pneu de chuva, cara, isso aí me fez o cara que eu sou hoje na chuva. Então é uma coisa que eu fui desenvolvendo. Então, o meu lado técnico, o Ross Braun sabia que era muito bom. Se era melhor ou se era pior, dependia porque assim, às vezes o setup da pessoa funciona pra gente, mas às vezes não funciona. Às vezes você pode copiar o que você quiser que o cara guia de um jeito diferente. Então, o que acontece? Eu falei com esse meu resultado, porque daí os caras começaram a me colocar para testar pneu. O Schumacher não testava mais pneu. Aí começaram a me testar os freios. Falei, pô, uma hora, vou ser só eu nessa parada do sucesso aqui, testando tudo e tá tudo certo. Que foi o que não aconteceu. E por isso, em 2005, no final do ano, eu já não queria mais engolir sapo, porque eu falei, puxa, eu não tenho mais espaço. Então, por não ter espaço, eu vou ser feliz em outra equipe. Então, quando muita gente me pergunta, Rubinho, como é que aquela ultrapassagem na Hungria, aquilo é porque, foi a única chance que eu tive na vida de fazer uma ultrapassagem no Schumacher, única na vida não, porque tem o X lá de Manicure, quando eu não estava correndo junto, não tenha dúvida, você tem um carro, você vai para cima, né? Então... tem muita coisa que aconteceu que eu não gostaria que tivesse acontecido. Mas do resto, o cara era o top. Regi, um cara que sai do box de Spa, curva La Source, saindo do box, qual é a primeira curva que vem? O Rouge. A volta só vai começar daqui 6,5 km. Ele vai e faz cravado a curva a 320 por hora? O que você tem na cabeça, filho? Eu perguntava para ele, o que você tem na cabeça, filho? Não tá nem valendo ainda. Qual que é? Para que você faz isso? Ele falou, nem vi que eu fiz. Ou seja, o cara tinha tanto talento natural que, era... Quem veio aqui conversar? Que falaram que ele tava dormindo, ele veio conversar, né, meu filho? Não, esse é muito bonito, cara. Esse aqui é muito chique, cara. Esse cachorro, eu converso com ele, ele fala, você quer aperitivo? Você quer? Não é possível que você quer um aperitivo. Mas agora é hora de comer um aperitivo? Meu Deus, depois a gente fala disso. Tá bom. Esse é bruto. Então, o cara tinha um... Ó, o Felipe tá falando para contar do tênis do Burt que eu joguei pela janela. Na verdade, quem jogou o tênis do Burt... Você sabe que o Burt O Burt não gosta de ter umas brincadeiras que ele não gosta. O Felipe pegou o tênis dele da janela do apartamento e jogou lá na marginal, velho. Você não acredita que a gente filmando lá de cima com a luzinha e o Burt procurando o tênis dele? Mas foi o Felipe, não foi eu, não. Contei, pronto. Mas o Schumacher era assim, não tenha dúvida. Tinha hora que dava aquela baita bomba na parede, mas tinha hora que o cara era um talento inegável. Então vamos falar, o Rubinho teria sido não sei quantas vezes campeão. Isso não importa mais, não foi, entendeu? Então, na minha cabeça, né, por todo o que foi passado e tudo que foi feito, o que eu me lembro é da dureza e da raça que o seu Rubão teve que ter, o seu Rubãozão, o meu avô, o meu tio Carlos, meu tio Sérgio, meu tio Dárcio, o Edu,
o mecânico China, o No, o Gera. E isso que para mim vale, porque a gente não tinha um troco dentro do bolso para falar, oh, vai dar certo, não vai dar. Então, quando eu ingressei na Fórmula 1, naquele 1993, lá na África do Sul, cara, era um sonho e continuava sendo. E depois de 19 anos, você ainda sentado no carro, né? É para ter um orgulho danado. Então, podem, né, achar ia ganhar, não ia ganhar, não tem nem que ficar falando. Rubinho, você é um dos caras, um dos casos assim de maior paixão pelo que fez de corrida. E que faço, né? Que faz. Tanto que você está aí, eu acho que você está, eu te vejo na Stock Car na plenitude, você está assim, na paz, você está onde você gostaria e de repente você sai e vai correr de Fórmula lá na Austrália. Pois é. Eu tenho um negócio por esse tal carro de corrida que me dá um prazer que é inegável. Então, eu só posso agradecer, Regi. E eu tenho esse doido ali, ó, que está se aprontando, que é um tarado por esse carro de corrida, né? A gente pergunta pro Mau, pro chefe de equipe, o dono, Maurício Ferreira, ele fala exatamente isso. Isso é um tarado por carro de corrida, tal. E quando você entrava para me ver, para perguntar alguma coisa da estoque e tal, onde é que eu tava? Tava lá dentro de reunião, tava dentro de coisa. Eu gosto disso. Sempre gostei. Quando eu descobri o tal do motorhome, eu me realizei, porque daí eu não precisava sair da pista para jantar. Eu falei, não, vou fazer meu churrasquinho aqui. Quando eu fiz o primeiro churrasco, o Jason Button foi a loucura. Falei, nossa senhora, também nunca mais vou sair. Aí pronto. Aí ficamos ali os dois. Aí começou a juntar o Vettel, o Jacques Villeneuve tinha. O Jacques tinha, o Rosberg, o Coulthard, o Weber. Então aí virou uma colônia de férias. É. Virou uma colônia de férias ali. Conta pro Regi qual é uma história que, assim, das narrações que você já viu. Tudo bem, o que você lembra de corrida? Outro dia a gente estava vendo umas corridas, mas o que você tem corrida que você lembra, né, assim, do Galvão e do Regi narrando que tenham sido... Não, tudo bem, a de Hockenheim a gente já viu 83 vezes juntos, eu chorei 83 vezes. Você perguntou faltando 2 voltas, pai, você vai chorar de novo? Eu falei, vou. Então tudo bem, esse aí é normal. Mas eu tenho muito pouca memória da Fórmula 1. Eu acho que, assim, de lembrar, eu com os meus próprios olhos, eu lembro 3 vezes. Uma coisa que eu lembro é, eu e meu irmão, quando meu pai era da Williams, já a gente entrava no paddock, no motorhome da própria equipe, e tinha um almoço, né, que a gente comia macarrão, e a gente gostava a gente levava carrinho pra ficar brincando na mesa e desenho. E bem na frente, assim, do motorhome, tinha a sala de massagem, que você fazia com o Aken. Isso, o Aken era o meu fisioterapeuta. E aí, isso é uma das coisas que eu lembro. Eu lembro uma vez também, eu não sei nem se você já falou isso ou não, mas lá em Interlagos, depois da corrida, meu pai estava muito triste porque o Button tinha sido campeão em 2009. E eu lembro que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar de verdade. E aí, quando ele entrou e me deu um abraço, ele chorou. Eu perguntei pra minha mãe, estava bem do lado, assim. Eu falei, mãe, por que ele tá chorando? Aí ela me explicou a situação e tal. E acho que essas são as 2 memórias que eu tenho da Fórmula 1. De narração, logicamente, hoje em dia eu sei muito, porque eu e meu pai, quando a gente tá lá em Orlando, de noite, assim, a gente vê uma temporada inteira de Fórmula 1 no sofá. É verdade. Só as velhas, assim. E então, eu assisti tudo já. Mas de quando eu era pequeno, acho que eu não me lembro de nada. Eu parei em 2010, mas 2011. Você já tinha 9, né? Uhum. Eu lembro da nossa conversa, a gente estava num restaurante, que é o D'Antoni's, lá de Orlando, que era o nosso restaurante favorito. E aí o papai sentou com a gente, tava nós 4 na mesa, e ele falou, olha, eu não vou correr de Fórmula 1 esse ano. Aconteceu isso, aquilo, e eu tô vendo outra coisa para correr. E para nós foi muito estranho, porque meu pai correr de Fórmula 1 era normal. Não era grande, assim, era normal, porque a gente nasceu e já estava acontecendo.
Então, para mim e pro meu irmão, era igual a gente andar de kart. Meu pai andava de Fórmula 1, a gente de kart. E quando ele falou pra gente, a gente entrou meio em choque, assim, falou, putz, será que o papai vai parar de andar e tal? E aí papai voltou a andar de kart com a gente, andou de Indy e tal, e acho que foi aí que a gente aprendeu mais de carro mesmo, né, pá? Aprendeu a dar até mais valor à Fórmula 1, né? Porque, né, como você falou, era uma coisa tão natural, né? O Dudu tocou na Indy, que é uma coisa que eu lembro que vocês em família não queriam muito que você corresse e tal. Você não era a sua paixão o Indy e tal, mas de repente você foi. E Rubinho, para mim, eu falei assim, cara, é o novo mundo dele, ele vai arrebentar lá. O que aconteceu na Indy que não é que não encaixou o resultado, eu acho que ela não entrou na sua cabeça. Como... Posso responder essa pergunta? Vai lá. Da sua forma, pode, lógico. Porque o meu pai, eu acho que ele andou muito bem dentro das circunstâncias que ele tinha. E a gente costuma dizer que a equipe que ele era, que era companheiro de equipe do Tony, era a equipe feijoada. Porque pegou o mecânico da outra equipe, aí pegou o engenheiro da outra, aí o engenheiro às vezes nem tava lá para ajudar. Então, Regi, a equipe, eu fiz pelo coração de falar assim, eu ao invés de eu ligar para um Roger Penske, eu liguei para o Tony Canaan, meu irmão. Falei, Tony, não vou correr, vamos fazer alguma coisa junto? Não vou correr de Fórmula 1, vamos fazer. E foi isso que aconteceu. Porque se eu tivesse entrado numa equipe maior, pô, eu fui saber que a coluna de volante, ela tinha de 6 dentes, 7 dentes, 8 dentes, depois que acabou o campeonato. Eu reclamei de volante pesado o ano inteiro. Isso aí teria mudado minha vida. E não vou dizer que eu não tentei arrumar patrocínio para correr no ano seguinte, né? Eu já tinha aquela equipe, aquela Sam Schmidt, que era uma equipe muito boa, que o Pagenaud andava lá e tal, e que teria sido um ano muito diferente. Mas eu comecei a pegar a mão do carro e da equipe feijoadinha, como o Dudu falou, no final do ano. Então, eu cheguei em quarto em Sonoma, que era uma prova que é sempre muito, muito importante para o campeonato. Eu andei muito bem em Milwaukee. Milwaukee é uma prova, aquele oval curto que eu falei assim, nossa, esse aqui eu vou estourar. E aí eu parei uma volta depois economizando gasolina e o cara falou para mim, por que você estava economizando? A gente tinha que ter mandado pau. Eu, velho, você fala para economizar o tempo inteiro. Ou seja, não tinha, a equipe não era, a química da equipe não tinha acontecido ainda, entendeu? Então, para nós, a melhor corrida do papai em 2012 foi o Texas. Foi a corrida mais legal que a gente assistiu. Sacana. Que sacana. A gente foi até lá, o carro quebrou. O carro não pegou, velho. O carro não pegou, hoje. O carro não... E aí o cara... E a gente comemorava. E a gente tava assistindo de um lugar bem alto. A gente tava lá em Texas. Era legal a pista de alto, ver. Muito top. Tinha só nós três, assim, numa salinha grandona. Aí... Rubens Barrichello quebrou. A gente... Porque eles estavam morrendo de medo, que é uma das provas mais de medo que pode... que o piloto fica tonto, né? Que Isso, muito curto, o carro nem pegou, os caras falaram, pô, meu pai... Porque quando eu saí do carro em Indianápolis, eu fui o melhor Hulk do coisa, né? E aí eu saí do carro, fala como era, Dudu. Fui bem? Você fica tontinho e assim falando alto pra caramba, porque é uma você imagina em 3 horas e meia de prova, a coisa que mais acontece é essa coisa aqui assim, ó. Meu, o que você acha que você vai bater é impressionante. O ai de frente, de costa. Quando o cara dá um grito assim, amarelo, 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 você fala assim, não, vai bater. Puf, passa assim no meio da fumaça. Então, é uma coisa... Eu tive isso na corrida virtual, que teve a corrida virtual, a Indy 500 virtual, e o carro funciona muito de verdade. Então, quando você tá atrás de alguém, como você pega o chamado ar sujo, o carro sai muito de frente atrás de alguém. E eu, na corrida, tive, assim, muito... A gente vai bater, você fala, nossa, passou uma fina. Então é assim mesmo. Ô, Regi, a gente tá chegando, tá 4 minutos de acabar. Fala. Mas me fala. Não, eu ia te perguntar uma coisa assim, que eu tenho certeza que esse é um sofrimento grande para você. O Dudu não vai lembrar, que era muito pequeno, que foi exatamente, você citou essa corrida de Interlagos que deu pane seca.
Cara, aquela desculpa da Ferrari de que, como o Schumacher tinha batido e você estava com problema de telemetria, né? Aquela desculpa de que eles tinham perdido a referência por não ter o Schumacher na pista, aquilo eu nunca engoli. Porque, olha só, você estava 20 segundos na frente. Se o cara fala assim, mas eu não tenho certeza se ele deveria parar na volta 39, 40, 41, 42, dane-se, para na 39. Mas é que é assim, aquela vez, ainda por relação ao Schumacher, tudo bem. Pode ser como pode não. Tem muita coisa que eu descobri depois que eu não gostei. Mas dessa aí, a telemetria realmente não estava funcionando, porque foi comprovado. Mas aí você fala, pô, eu deveria ter parado e tal. Eles trabalham no limite do limite. O carro de Fórmula 1 acaba, assim, vai medir o peso, a gente está falando em 400, 500 gramas acima do peso. Ou seja, o cara trabalha no limite. Não é assim, vamos deixar passar 3,5 kg que tudo bem. E o que acontece? Aquela prova, eles iam parar o Schumacher naquela volta que o danado bateu. Quando o cara me bate na parede, eles ficaram sem a coisa. Eles falaram assim, então, o Rubens ele tem uma volta a mais e tá tudo bem. Só que como ele bateu, a gasolina dele acabaria naquela volta que ele bateu. Então, se a gasolina acaba naquela volta, eles teriam me chamado naquela volta. Só que ele tendo batido, eles ficaram de novo sem nenhuma telemetria para poder falar. Então, até porque eu acredito nisso, né? Pelo menos dessa vez, Egi, porque eles... Não tem por que não querer ganhar a corrida, né? Interlagos, A Ferrari, né? O brasileiro ganhando em Interlagos era tudo de tudo, né? Então, aquele 2003 com tanta vantagem que tinha, pelo amor de Deus, ia ser sido tão top. Você tem toda a razão, não tem porquê, claro que eles queriam ganhar, mas o tipo de desculpa é que é um negócio horroroso, que nem aquela suspensão quebrada em Hungaroring. Passou por zebra de forma estranha. Pô, que isso, cara? Essa aí eu também não Essa é aquela foto que tem o gordito atrás e a suspensão quebrando. Sabe que aquela vez, naquela pancada, o que acontece quando quebra uma suspensão traseira? O disco de freio sai voando. Quando sai o freio, basicamente, traseiro voando, o pedal de freio desce no final e você não tem freio, mas trava os dianteiros, porque os dianteiros estão funcionando. Só que o carro ele tem uma desaceleração muito pequena e o carro vai freio dianteiro só está travando e vai BUM! E do tempo que eu tive, do momento que eu freiei até a pancada, eu tive chance de falar 3 vezes uma única palavra. Não morre, não morre, não morre. Então, é impressionante. Pancada de Fórmula 1 é aquelas que você fala assim, você só espero que abra o olho, porque ela machuca. Boa, a novidade é essa, e como você está escrevendo o seu livro, e o meu vai sair antes, eu vou roubar essa informação sua aí para o meu. Pode ficar à vontade, eu vou colocar qualquer hora no meu também. Muito legal. Agora, uma outra coisa. Como é que vocês... Eu lembro a Brown. Quando pintou aquele negócio da Brown, nós entramos ao vivo no Globo Esporte. E eu falei, Rubinho, o campeonato está na sua mão, não, mas você está com todas as chances. Ele falou, é isso, Regi, é o meu ano. Por que não foi? Lembrando, em 2000 e... Na Brown. Deixa eu te lembrar, na 7ª corrida, acho que era a 7ª corrida na Espanha, eu falei para você, Rubinho, abre o olho que tem alguma coisa acontecendo, porque o cara já tinha ganho 5. Então, no teste de inverno, o que aconteceu? A gente saiu e testou 2 ou 3 vezes o carro, porque veio muito tarde o carro, lembra? O carro apareceu em março. A gente teve 2, 3 testes e a gente foi para a Austrália. Quando chegou na Austrália, a gente descobriu que com o calor, nos meus freios, que eram diferentes do Button,
eu não conseguia andar com a calota traseira. E aí eu dava uma desbalanceada minúscula no carro que, meu, eu comecei a perder minha vantagem. Porque se você olhar o primeiro treino quando com a calota lá na Austrália, eu fui primeiro tempo. Quando tirou a calota, desbalanceou, os freios perderam a temperatura de um jeito meio total. Nossa, foi para jogar fora, aquelas primeiras 5, 6 provas que foi por causa do freio. E depois eu testei o freio dele, e aí você vai me perguntar, por que você não começou com o freio dele? Porque em 2006, 2007, 2008, aquele freio era uma porcaria para mim. Não valia, não tinha, e na Brown o danado funcionou. Mas tem muita história que a gente não sabe, Regi. Tem muita história que depois, muito lá para frente, o cara veio falar, pô, você lembra daquela vez? Aquela vez... Mas que vez? Não, nada. Filha da mãe, agora você vai falar até o final. Então, é assim, o esporte, ele tem uma vaidade, não tem jeito. Ô, Regi, a gente vai, eu não sei, vai acabar daqui uns 2 minutos. Você quer continuar mais um pouquinho? Você que sabe, eu continuo. Então eu vou reiniciar. Tá. Vou dar um beijo no Dudu que ele vai embora. Vou reiniciar em 1 minuto e a gente continua a nossa conversa. Fechou? Fechou, tá bom. Fechou. Valeu. Não, eu vou... Não, pode falar. Eu falo que depois você deu tempo um pouquinho feito. Tá bom. Tchau, pai, te amo. Também, cara. Dá um beijo aqui. Já aproveita, fala tchau pra galera. Tchau, galera. Boa live aí. Pra todo mundo. Toma aqui. Aqui, Regi. Tchau, cara. Vai com Deus, tá? Eu te amo, mas fica me falando hoje, o dia, a coisa toda, tá? Oi, Regi. Boa sorte, Dudu. Tchau. Então. O tio Regi falou boa sorte. Obrigado. Tchau. Valeu. Então, vamos lá. Fala você agora. Pergunta você agora. Não, poxa, eu tenho muita, assim, as curiosidades que eu tinha, eu tive, graças a Deus. Olha só quem tá aqui, para quem gosta de música, Evandro Mesquita, na nossa live. Você vai dizer, a gente tem que colocar ele para cantar uma música. Eu curto ele direto no Instagram por causa dos rocões que ele põe. Pô. Não, e um dia desse eu tive eu peguei uma imagem primeiro do que ele, e eu botei, e ele pegou e repostou. Cara, ele coloca cada coisa engraçada, velho. Ele coloca uns negócios que eu mijo de dar risada, mas eu tava... O cara de asa em volta do Corcovado, recentemente também. Maluco. Ele é muito engraçado. Ele é demais, cara. É demais mesmo. Um beijão, Direto, que é um super amigo meu, o Marcelo Antoni, né, que fez até aquele filme, ele guiou a Estocata para fazer a novela, e os três nós estamos direto juntos. Mas vai lá. Que legal. Não, eu ia falar que eu tive assim, muitas das minhas... Para mim está entrando mais atrasado, para ele apareceu agora o nome dele para mim. Ah, olha aí, ó. Às vezes você tem que só passar até o final que às vezes ela corre um pouquinho. Mas, o Regi, muitas das minhas dúvidas, eu tive a honra de trabalhar com você direto na Globo. Então, eu pensava, como é que esses caras fazem isso quando eu tô correndo? Então, aí eu fui ver os computadores que você tinha, como era a base do seu trabalho, para onde você ia buscar. Você andava com um negócio desse tamanho, assim, uma bíblia que tinha lá da Ferrari que edita. Então. Ferrari que edita. Mas, a bem da verdade, aquilo, assim, só em último caso eu ia consultar. Você, por exemplo, o Galvão consegue trabalhar com 2 pontos, né? Para o cara que não sabe, o ponto é você ouvir uma pessoa daqui e outra daqui. Você imagina, uma pessoa já é difícil, 2, uma falando de um lado, a outra do outro, dá uma misturada no HD do cérebro que é difícil. Mas você desenvolveu esse método também, né? A gente acostuma. E se você não
lembra, no Grande Prêmio do Brasil, que você estava lá embaixo já. Você estava no grid. Mas no GP do Brasil, não são 2 falando, são 4 ou 5, cara. E na época do Boni, lá atrás, pô, aí era até divertido, porque sabe que o Boni fala, baita boa gente, mas ele fala alto, fala gritado. Tal, e aí ele tinha... Nossa Senhora, uma vez, em Interlagos, a gente vê a pista, né? Via bastante da pista lá da cabine, né? E aconteceu uma coisa, não sei nem se foi Interlagos ou Jacarepaguá. Bom, enfim, aconteceu uma coisa qualquer numa curva lá atrás que a câmera não estava mostrando. Cara, eu amo corrida, eu gosto de corrida. Eu vi aquele negócio, na hora eu falei, pô, fulano saiu lá. Puta, mas eu levei uma bronca. O cara falou assim, já que eu estou cansado de falar, não fala antes da imagem mostrar. Porque a Globo tinha todo um esquema que acontecia um negócio lá, ela resgatava aquela imagem para mostrar, para então a gente falar. Que é um sistema da TV, ótimo, é isso aí. A TV moderna, já na época que a Globo fazia, é isso aí. Mas você não se liga, às vezes. Você vê um negócio lá no fim, né? Mas era bacana. Ô, Regi, e me conta, estão perguntando, muita gente pergunta os seus capacetes. Conta as histórias deles aí. Como que é? Machado, meu amigão também, corintiano que nem você. Oba! Quais histórias? A do capacetes atrás. Conta um pouquinho delas aí. Bom, cara, o Ingo foi o primeiro cara que eu acompanhei assim no meu início de carreira. Fui embora junto com ele para a Europa. Nossa, vivemos juntos lá, eu, Carlos Silva, ele e Ruth. Convivemos juntos pra caramba, até tudo na vida dele, até chegar à Fórmula 1. E tem uma história muito engraçada que está no meu livro. O Ingo se lembra bem disso, quando ele foi convidado, porque era uma coisa natural, né, que ele seria convidado pela Copersucar, né? E a Copersucar era uma baita incógnita, com todo o idealismo, a capacidade que eles tinham e o que eles queriam, aquilo. Muita gente fala assim, aquilo ali foi... eu fico doido quando falam que aquilo era um jeito de ganhar dinheiro. Aquilo foi o idealismo da família Fittipaldi maravilhoso. E eu e o Rafa Lopes fizemos no Sport TV uma matéria, acho que uns 5 anos atrás. Graças a Deus a gente resgatou bastante essa história linda, bonita, é uma poesia, essa história da Copersucar. Mas, enfim, ela estava naquela fase ruim. Já o Emerson tinha corridas que ele não... Na Bélgica, ele não conseguiu se classificar. E aí, bom, enfim, chegou o momento do Ingo. E eu me lembro que eu estava na Suíça e ele na Inglaterra. E eu liguei para ele, alemão, já te falaram? Ele falou, não, mas já imagino o que você vai falar, porque eu estava ali na Suíça com o Emerson, eu sabia que ele ia ser convidado. Você agora, quero que você fale alguma coisinha para eu botar no jornal. Bem alemão, bem honesto, bem tudo na vida, que é o que ele é. Ele falou assim, Regi, ou é o princípio de tudo, ou é o fim de tudo, para mim na Fórmula 1. Bem a cabeça certíssima e do alemão. Tanto que passou um pouquinho, ele voltou para o Brasil, aquela coisa, eu falei, alemão, se te sobrar uma chance na Fórmula, voltar na Fórmula 1, ele falou, cara, esquece, acabou. Eu sou piloto no Brasil, já estou na Stock Car, resultado, 13 títulos mundiais, né? 12, né? 12 títulos brasileiros. É isso, Esse é o Ingo. 77 vitórias na Stock. Esse do Schumacher é um capacete real? Do Schumacher é o seguinte, claro que é um capacete promocional, mas foi ele que me deu. Tá bom. A Marlboro criou um negócio em Interlagos, uma coisa maravilhosa, uma matéria que a gente fez com uma Ferrari de rua, inclusive com um lugar para o cinegrafista atrás, eu na frente com ele, e a gente fez uma grande entrevista, e depois ele falou, bom, agora vamos nos divertir na pista. E entramos, e ele fez bacana, 2, 3 voltas, ajudando o cinegrafista, tal. Ele falou, bom, e aí, agora? Vocês já têm tudo que queriam? Já. Então vamos nos divertir mesmo. Pô, aí foi pé embaixo. Você sabia? Se eu te contar uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe,
mas o tamanho de capacete do Schumacher é minúsculo, mas minúsculo. Tipo, não entra na tampa da minha cabeça. E o meu é um capacete médio, assim, pequeno para médio. Então não é. Mas não entra, assim, nem. É muito pequeno. Tanto é que uma vez eu tava em Mugello fazendo teste e o cara chegou com um capacete dele para mim. Falou, você anda com esse? Eu falo, por quê? Mas é dele? Ele falou, não. O capacete é o seu, só que nós pintamos da sua cor, porque a gente tem que fazer um filme para patrocinador e aí você anda com isso. Aí eu falei, não, não. Eu ando, mas esse capacete vai ficar meu depois. Aí o cara falou, não, isso eu tenho que ver. Eu falei, então vê. Enquanto isso, eu vou andando com o meu. Tanto é que demorou 1 hora para ter toda a aprovação e tal. Então, o meu primeiro capacete do Schumacher é um do meu Legal. tamanho, mas dele. Legal. E depois ele me deu um dele, assinado e tal. Legal. Mas, Bom, os outros, Rubinho, o do Emerson em cima, do Senna, tá. tem o do Piquet aqui, e eu tenho um outro do Piquet que é um original que ele me deu de uma Esse é corrida original. Esse é um GPA. de 83. Ele me deu antes, bem antes de Williams. Eu acho que é um Tem o do GPA. Cacá Bueno aqui, porque o Cacá foi eu que acertei o negócio dele na Red Bull, lá, sei lá, 15 anos atrás. Então, a primeira corrida que ele fez com o Red Bull, ele me deu o capacete. Que Bom, tá legal. faltando o seu, né? Tá faltando, Regi. Eu vou arrumar para você. Eu tô arrumando tudo aqui, ó. Esse aqui eu andei lá na Austrália. Olha esses carros da Austrália como eles são, Regi. Olha os buraquinhos que ficam, ó. Caramba. É carro que, meu, destrói mesmo. É uma pancada atrás do outro. Mas eu vou te mostrar. Eu tenho aqui essa meu lugarzinho. Olha esse capacete que eu não usei ainda. Que demais que o cara fez para mim. Ó, peraí. Ele mostra momentos da minha carreira. Bom, vou mostrar assim, ó. Ele Nossa. onde está escuro é o meu branco, né? Como aquele ali, mas olha, eu tenho momentos, eu no Corcovado, eu na Nossa. Stock Car, né? Olha, eu e Dudu. Olha que demais, eu adorei a ideia, assim. E ele fala, Quem Life is fez? Racing. Esse aqui foi o Lucky Design, que ele é do kart, é um cara muito, muito legal do kart. Olha eu e o Jack Stewart, olha que legal. Puta, Eu, demais. eu, eu e o meu maior rival aqui, ó. Maior rival não, ó. O cara tá para me bater. Cuidado, hein, filho? Cuidado, hein? Vai devagar, viu? Nós de peruca. É. E tem. O pessoal tava perguntando, cadê o do Senna, né? Eu tenho alguns. Esse aqui o Cid fez para mim, olha, é do avesso, como se fosse uma calça jeans do avesso. Dá para ver, ó. É, tem tem o Outubro Rosa, que quando a gente anda com ele. Voltou, Regi? Tá aí, Regi?
Ó, o Regi saiu. O Regi foi fazer um xixizinho, mas deu pane seca no Regi. Eu vou tentar ver se ele tá por aqui para eu chamar ele de novo. Peraí. Box. É que lá dentro não pega, velho. Lá dentro deu ruim lá dentro. Ai, meu santo Deus. Cadê aqui? Regi. Vai voltar. Pronto. Regi, É que acabou a bateria, eu fui correndo buscar um plug. Vai lá. Ah, eu achei que você tinha ido fazer um xixi. Porque quando tem uma idade, que chega uma idade, a gente não. Mas eu tava contando aquele capacete lá dentro. Eu tinha uns 4 anos de idade, minha mãe me levou no autódromo para ver uma corrida de kart, no kartódromo. E a primeira corrida do Ayrton, junto com o Mário Sérgio, filho do seu Mário, que tem a Mini em São Paulo, tudo. Essa corrida eles bateram, Regi. Era assim, saiu um pau danado naquele kartódromo. E o Mário Sérgio era um grande rival do Ayrton no kart e andava muito. Eu vi muita disputa dos dois. Então eu tenho esse capacete que é o maior orgulho. Eu estou em busca de um capacete do Ayrton mesmo. Já passei mensagem para o seu Milton assim, porque eu tenho um capacete do Ayrton que está aqui, mas não vou lá dentro que a internet não pega legal. Mas é um capacete que eu cheguei na Arai uma vez para visitar a Arai e tinha 2 capacetes pintados do Ayrton. Aí eu falei pro cara, era 93 isso, eu falei assim, ué, mas ele não anda de Arai. Ele falou, mas a gente tá conversando e talvez 94 ele vai andar de Arai. Ele nunca andou de Arai, mas como os 2 capacetes tinham sido feitos para ele, falei, me dá um, pelo amor de Deus, me dá um. E aí eu peguei para mim um capacete da Arai, ou seja, não existe, nunca foi do Ayrton, mas tinha a intenção de ser. Então, foi legal demais. Tem valor. Falando nisso, falando em Ayrton, em 94 você recebeu um convite, não, vocês tinham um contrato da McLaren, aproveitando que o G está aí assistindo a gente também, tinha um contrato na mão de vocês. Conta essa história. O que tinha nesse contrato que não dava para aceitar? Assim, na verdade, o Lau, que é o nosso advogado, o Luiz Carlos, que você sabe que ele trabalhou comigo desde o começo, nossa. Eles falavam assim, meu pai, eles e o Regi falavam, não assina, não é legal assinar. Eu falei, eu quero assinar, eu quero ir para a McLaren. Vamos para a McLaren e tal, não sei o quê. Eu assinei o contrato de opção. O que na Fórmula 1 você tem isso, opção A, e aí você fica meio na coisa, vai chegar a tal data, 30 de setembro, vocês assinam o contrato real ou saem do contrato. Mas o que tinha nesse contrato? Tinha aquela cláusula que tinha no contrato do Mika Hakkinen, por exemplo, que era se a gente decidir que você não vai andar, você não vai. E era isso que o advogado pegava no pé e falava, cara, você está começando a tua carreira de Fórmula 1, melhor você correr para uma equipe pior, que não te dê o melhor carro, mas que você fique o tempo inteiro na Fórmula 1. E foi o que aconteceu, entendeu? É uma coisa que não... Quando chegou lá, eu falei com o Ron Dennis pessoalmente, falei, olha, assina para mim o contrato que você me quer e que eu vou andar o tempo inteiro 95, 96. Aí ele falou, eu não posso, esse é o contrato que se você quiser, a gente vai assinar. Eu falei, então eu não quero. E aí, quando chegou no momento X para fazer o negócio, eu vazei. Entendi. Você acha que quando acontece esse tipo de coisa, prejudica o futuro? Não o que você faria na McLaren, prejudica o futuro em relação ao Ron Dennis futuramente? O Ron Dennis nunca mais falou comigo. Então. Eu subi no elevador uma vez com ele lá na Austrália, no começo de coisa, eu falei assim, boa noite. Ele não respondeu. Ele ficou pé da vida, não falou um A. Então, mas eu quase fui para a McLaren depois. Quando eu estava na Brown aquele ano, eu assinei para correr de Williams. Mas a McLaren ligou para mim assim, em outubro para falar, nós queremos você.
para correr com o Hamilton. E aí eu falei, pô, mas eu já assinei com a Williams. Aí eles falaram, não, a gente paga a multa, vamos fazer e tal. Eu me senti muito mal. Regi, eu acho que eu perdi algumas situações da minha vida por ter sido leal. Sei. Mas eu vou dormir tranquilo, porque foi na lealdade e nos princípios que o seu Rubão passou para mim que eu falei, cara, eu sempre quis correr pela Williams, acho que não é nem melhor que a McLaren agora, mas o que eu vou fazer? Eu vou quebrar o contrato no meio do negócio? Os caras já tinham falado todos os segredos do carro, aquela coisa toda tal. Falei, puta, não vou quebrar esse momento. Então eu acabei ficando. Legal, legal. É isso, a vida é feita disso também. Com certeza. A vida, aliás, ela é feita disso. Depois você tem o seu... Por exemplo, eu sempre falei para o Dudu, eu falo isso direto para as pessoas, né? Uma vez, tomei uma bronca na mesa da Silvana porque eu estava falando para o Dudu que ele não rezasse da forma como ele rezava antes da prova. Porque eu peguei ele com as duas mãos juntinhas, abaixando com o olho fechado. Aí eu falei para ele, filho, o papai é um dos caras mais religiosos lá de dentro. Eu rezo, mas eu fecho a viseira e ninguém me vê rezando. Porque quando você reza, no carro, o primeiro que você vê rezando, você vê uma fragilidade. Você fala assim, o cara tá com medo. Pô, acho perfeito. O cara tá com medo. Alguma coisa tem ali. Aí você vai, é o primeiro que você dá a porrada. E bum! É nesse primeiro. Então eu falava para ele, não faz isso. Reza muito forte. Peça ajuda. Se você treinou, você está se autoajudando. Mas não entre nessa de fazer os movimentos, tal, porque passa um pouco de fragilidade. E você vê, é uma coisa que, para pessoas naturais, normais, elas ficam doidas. Como assim, meu? Se teu filho rezar de noite e não antes da prova? Não, é o contrário. Rezar ainda mais antes da prova, pedindo proteção, pedindo para iluminar a cabeça, porque as decisões são muito, muito rápidas, mas não, se você vê um cara, tem muita coisa assim, quando você tá no olho a olho, no kart principalmente, quando você vê o cara na tua frente, você vê na hora quem que tá, quem que não tá, quem que vai para cima, quem que não vai, né? Então... Rubinho, isso me lembra nossa, cara, me veio agora. Uma corrida de 2003, Silverstone 2003. É uma corrida que está na sua cabeça, que foi uma das vitórias mais bacanas. Cara, foi o maior, acho que talvez um dos maiores elogios que eu recebi, porque é um cara não do automobilismo, eu estou falando simplesmente do nosso Guga Kirten, né? Do grande Guga. Bom, começou essa corrida. Que cara legal. Começou essa corrida, é aquela coisa, isso, o cara que está do lado, nós também lá na cabine, e você um pouco viveu isso, você tem o dia ruim e tem o dia bom. Você tem o dia, puta, estou super concentrado nesse negócio. Começou aquela corrida, vocês tinham 4 ou 5 caras que podiam ganhar a corrida, né? E você começa a ver aquele negócio, aí o Galvão, Regi, qual é o seu favorito? Eu falei, só tem 2 caras para ganhar essa corrida. Ou ganha o Rubinho ou ganha o Mika. Né? Mas eu vou apostar no Rubinho. Bom, não deu outra, você ganhou a corrida. Tal. Semana seguinte, que eu sou padrinho de casamento do Larry Passos. Com o maior prazer, orgulho, eu digo isso. E frequentei muito lá a academia deles, ficava vendo o treino do Guga e tal. Aliás, às vezes só eu, Larry, o Guga. Né? O nosso tênis a gente pode falar depois como que ele é, né? Não fala, não. Aqui, cara, aqui foi no preparo físico. Tá bom, a gente fala. Tá bom. Mas eu cheguei em Balneário Camboriú, lá na academia deles, o Guga virou para mim e falou assim, porra, não vou mais ver corrida. Eu ligo, você já fala quem vai ganhar. Então foi um dos grandes elogios que eu recebi. E que corrida aquela de 2003. Corrida é a corrida que, se você perguntar qual é o melhor acerto que você fez na vida, 2003 Silverstone. Porque, como você falou, tem dia ruim, tem dia bom, tem dia que você corre, você acorda e você sabe que você vai ganhar, mas o dia que você acorda que você não sabe que você vai ganhar, você não sabe por quê.
é muito doido isso, assim. Você fica num... Mas esse de 2003, quando largou, eu falei, "Ih, pode fazer o que quiser. Assim, passa por dentro, por fora. O carro era muito superior, muito. Então, tanto é que quando eu passei assim, eu lembro dos caras entrando no rádio falando assim, tira o pé. É muito superior, é muito, muito, muito fora. E Silverstone, o antigo, né? Porque o de hoje ele já não é o mesmo traçado, mas aquela curva Beckett, para mim, é a minha preferida da vida. Ela começa como Maggots, que é esquerda, direita, pé embaixo em sétima, vira a primeira parte da Beckett em quinta a mais ou menos 200 por hora e a segunda parte em quarta a 180. Então, assim, é pescoço para lá, pescoço para cá, só que é a minha curva preferida e é o exemplo que eu dou para os meus filhos e falo hoje para todos. Como é que, quando você gosta de alguma coisa, o que acontece? As coisas fluem naturalmente. Quando você ia para a corrida da Hungria, tinha lá o amigo X para fazer a corrida, tinha lá o restaurante tal que você gosta, tal. O que acontece? Pô, você faz a corrida com mais prazer. Então, e a que você não gosta? Tem que tomar cuidado. Não estou sentindo coisa boa. Não sei se eu tô. Esse é a maior, assim. Eu falo assim para os meninos: quando vocês saem numa pista, se não gostou, pega uma ou duas curvas que gostaram e trepa nela. É nessas aí que vocês vão concentrar. O resto a gente vai trabalhar, mas vai na boa, porque é isso. O mental trabalha o positivo. O mental não trabalha. O negativo ele vai te jogando para um lugar que é muito fácil o cérebro falar assim: ah, não gostava mesmo, quando você vai mal, né? Então, muita gente me pergunta como é que foi. É através das dificuldades que você vai mexendo com essas percepções que você nunca sabe e aí você vai gerando essa fortaleza, né? O próprio Jack Stewart falou para mim assim: quando você chegar no próximo estágio, você vai saber. E eu falei: como é que eu vou saber, Jack? Ele falou assim: você vai relaxar a tua mão. Eu falei: relaxar minha mão? Como é que você relaxa a mão segurando um carro a 300 por hora, né? Mas você entende isso. Quando você passa, assim, a parte física fica tão mais fácil de você segurar a própria raquete de tênis. Quando você está naquela coisa, fazendo aquela baita força, a gente vê os jogadores, eles mandam aquelas baita pancada, mas é uma pancada natural, onde o cara não está apertando a raquete, ele está com naturalidade devolvendo a bola. É a mesma coisa. Então, o carro de Fórmula 1 é igualzinho. E na Stock você me vê só curtindo, porque é uma coisa que está ficando natural, graças a Deus. Você falou em Hungria. Você lembra quem foi o primeiro cara que te levar a comer caviar? Então, eu ia falar do caviar, porque assim, caviar parece uma coisa meio empinada, tal, mas... Mas lá não é, e não era. Não, lá, né? Eu, por sua causa, até na Varig, quando pegava a Varig, eu pedia aquele caviarzinho lá. E eu pedia replay ainda. O Luiz Roberto adorava, lembra? Nossa, era assim, pessoal gostava muito. E eu viajava, em compensação, eu gostava de viajar com o Odinei, porque ele não gostava, então eu comia o dele também. É verdade, meu. Olha só, quanta gente passou no nosso caminho da Você sabe da que eu fiz Fórmula 1, uma né? conta? Esses dias eu fiz uma conta das gerações todas que eu passei, quantos caras de rádio, de TV, de jornal, de revista, que eu me lembro de ter viajado. Não só os caras que estavam aqui. A minha conta está em 113. Caramba! É muita gente Muita gente. assim, de gente que e do mesmo jeito que a gente trabalha com engenheiro, que a gente não vai muito com a lata, você entra numa equipe e tal, tem gente assim, câmera, um freelancer que você fala assim, não, filha da mãe tá fazendo a coisa errada. Tem isso também na TV, Regi? Tem. Você nunca. Ninguém está fazendo errado de propósito, mas o cara pode não tá no dia dele, né? Cara, tem uma história, nossa senhora, incrível. Em 82, o Emerson ia abandonar a Fórmula 1, era no Rio, das últimas corridas dele, 82,
eu fiz uma entrevista, e era um cinegrafista que me deram, que era um cara que, não vou falar de onde ele veio, de um estado ou outro, que não era lá do Rio. Ele foi, na época da Fórmula 1, foi emprestado lá para fazer, porque para ficar tinha um monte de cinegrafista. Então, peguei ele e calhou que ele foi fazer essa entrevista comigo com o Emerson. Rubinho, você não acredita. Eu gosto, não é por maldade, não é por gostar de levar o cara à emoção, não é isso. É que você melhora para você a entrevista e melhora para o cara. Quando o cara se emociona, porque ele sabe que ele também está dando uma entrevista muito boa, né? Uhum. Bom, e tá lá o cara filmando, tá aí o Emerson, tô vendo, e o Emerson se segurava bem, tá, ele começa a chorar. A hora que eu olho para a câmera, ele estava viajando. Naquele momento, ele estava gravando, mas andando pelo box, assim, passeando. Cara, eu grudei o cara, falei, pelo amor de Deus, velho, não é possível. O cara na maior emoção. É a falta de sensibilidade. Tem muitos assim. Em Mas compensação. essa sensibilidade é muito mais brasileira, não é, Regi? Assim, não tenha Não, dúvida. Quando meu filho estava aqui atrás falando comigo, você viu, ele começou a falar do papai. Só o fato dele falar papai, meu, já me molha os olhos. Eu sou muito emotivo. Eu posso ser uma geladeira na corrida, mas quando tem os filhos, meu, assim, quando eles estão na prova, meu, eu choro meio. Eu fiz 48 anos sábado, né, Regi? Poxa, a hora que esses moleques me deram um abraço meia-noite no dia 22, você pensa num nego que perdeu 1 quilo de água. Porque não tem jeito, é a coisa mais gostosa do mundo, pô. Ô, Rubinho, eu choro em comédia quando mexe com filho. Eu choro em. Tem aquele filme, o casamento como é? A minha filha vai, a noiva. Bom, enfim, a filha do cara vai casar, era o Steve Martin, né? Tá. Teve 1, 2 e 3. Eu choro nos 3, quantas vezes eu assisti. E é comédia, pô. É uma coisa assim mesmo. Seu aniversário, você falou, 48 anos. Quantos aniversários a gente passou em Mônaco, dia 23 de maio? Todos, né? Todos. Oh, os caras faziam minha corrida, assim, acho que dos 19 anos, acho que uns 2 não foi no fim de semana de Mônaco. Né? Era impressionante, caía sempre lá. Pai da noiva. Os caras falaram aqui, Regi, pai da noiva. Pai da noiva. É. E tinha uma diferença de um dia com o Popó. Então o Galvão aproveitava, também já fazia a festa, às vezes na casa dele, às vezes na sua casa, às vezes na casa do Jaime. Isso. Né? Bons momentos. E eu ia lá na casa do Galvão e falava assim, Galvão, mas eu mereço um maceto. Ele guardava lá um dinheirinho lá, ô Galvão, um macetinho. O maceto, para quem gosta de vinho... do maceto por sua causa. É um vinho da Toscana, que eu estava em Mugello, cansado pra caramba, e depois de 3 dias de treino, andando 600 km por dia, o que acontece? Você andando com uma Ferrari, depois de 3 dias, você perde um pouquinho a percepção de falar assim, é uma Ferrari, eu tô aqui, quantas pessoas dariam o mundo para estar aqui comigo? Você perde aquilo, você está cansado. A corrida tem 300 km, você faz 600 por dia, e o treino era terça, quarta e quinta. Aí vira o Ross Brown, tipo, 4 horas da tarde da quinta-feira e fala assim, vamos ter que ficar para amanhã. Puta, já tinha voo marcado, queria ver os moleques, queria ir embora, porra. Aí você fala, tá bom, vamos mais um dia. Não tem como negar. E aí o que ele falou, mas hoje é o seguinte, vou te levar para comer uma bisteca fiorentina e o melhor vinho da sua vida. E foi o melhor vinho da minha vida. Eu treinei sexta-feira com uma felicidade. E até hoje, se o Ross Brown me encontra assim, ele fala assim, tem um presente para você. Já sei que é maceto. E eu vi o caro pra caramba. É um vinho enormemente caro. Mas isso aí faz parte de um bastidor que assim a gente nunca vai saber, né? Olha o Pefit aí. O pessoal gosta, né? A gente tá vendo muita coisa legal. Obrigado por estarem participando. E olha que quando terminar essa coisa toda, vamos tomar um maceto. Vamos tomar? Opa! Putz, eu tenho um aqui, Regi. Ó,
Eu mostrei para você que eu tenho pouca coisa na minha casa, né? Mas, ó, essa geladeirinha aqui, ó, essa aqui tem, ó, Meu Deus. ó, pensa num negocinho bom, ó. Esse aqui eu ganhei de presente, ó, um Meu Petrus, Deus. Petrus 2005, porque eu fiz o que meu pai fez comigo, que meu pai me deu um Petrus 1972, que foi o ano que eu nasci, e eu bebi com ele. Eu dei para ele um vinho que eu achei lá em Barcelona, que os reis tomavam na época, e a mulher não soube. Ela falou: não posso cobrar muito de você, porque pode estar. Como é que chama? Beaujolais? Buchonnet. Buchonnet. É. E aí eu falei assim, pô, então o que eu faço? Ela falou, não, pode comprar que acho que vale. E tava uma maravilha, que era os Kings da época tomavam, tá? E tal, e aí eu fiz isso, falei, vou fazer isso, vou comprar um 2001 pro Dudu e um 2005 eu não achava, era caro pra caramba, e aí eu ganhei de presente de um amigão sertanejo. E então eu guardo aqui. Os meninos não estão Não é o prontos para beber ainda. O Marquinhos. Ah, Marquinhos, foi o Marquinhos que me deu. Foi o Na Marquinhos casa que me dele. deu naquele dia lá em Goiânia. Lá em Foi o Goiânia. Marquinhos que me deu. É. É isso aí. Aquele dia eu estava. Você se lembra que eu fiz aquele meu tratamento de dieta longa, que emagreci 17 quilos. Assim, fazia 3 dias, 4 dias que eu falei assim, puta, já posso tomar alguma coisa. Pô, foram 100 dias sem tomar uma gota de vinho, sem comer pão, sem nada. Puta, justo naquele dia. Ai, Mandou. Uma loucura. O que o cara serviu ali era loucura, né? Começou com o Opus One, pelo amor de Deus. Melhor vinho da Califórnia que eu gosto mais. Eu tenho. Nossa. Ele me levou na adega, a gente fez uma foto com todos aqueles vinhos. Eu lembro que ele perguntou para o Edinho Cortez, Edinho, que ano você nasceu? Ele falou 65. Ele foi lá, pegou um Pelamanca 65. Então, é impressionante aqui, ó. Mas Ô, Regi, eu vou te falar, é muita história para a gente tem que, vamos fazer uma live por dia para contar as histórias. É sempre um baita prazer falar com você, ainda mais assim, ao vivo, para as pessoas poderem ver, porque, afinal de contas, não tenha dúvida que as pistas, de vez em quando, tem o fato da emoção, de vez em quando você entrava lá, eu estava pensando na reunião, não tenho como te responder, e não vai, e não fala, e puxa vida, será que o cara tá triste? Não, o cara tá não sei o quê. É sempre, né, a pista é um poço de vaidade, a gente sempre soube disso, mas eu tenho, assim, uma admiração muito grande pelo teu trabalho, e vou falar de novo, para mim, na última volta de Hockenheim 2000, eu só lembrava você e do Galvão e a musiquinha. Eu falava assim, olha, chegou o grande momento da minha vida. E o que era chegar o grande momento? Não era o troféu, o pódio. Para mim, era o Brasil e a musiquinha, com vocês falando. Então, saiba que você fez parte do meu crescimento de... Oxa, eu quero chegar tanto na Fórmula 1 para poder ter isso que eu tenho todo domingo, que é as pessoas ligarem a TV para ver. Então, obrigado demais por fazer parte desse momento. Obrigado, eu também agradeço. E nós estamos juntos há muito tempo, desde Fórmula 3, antes da Fórmula, desde a Opel, desde a Fórmula Opel. Lembrei da entrevista que a gente fez lá em Jerez de la Frontera. E tem um detalhe, teve uma época que eu estava sendo convidado para fazer a Indy, que era a época do Emerson, do Scalamandré e tal. E eu tinha aquele barzinho lá, o Rock Dreams. Barzinho não, um baita. Eu lembro. Dreams, E você lá dentro falou para mim, Regi, não me deixa. Eu nunca vou esquecer. É verdade. Mas, acabou que não deu certo mesmo, não fui. Continuei, fiz minha carreira toda. 46 anos na Fórmula 1, tá louco. Nossa Senhora. Mas continuo amando, adorando. Estou fora da Globo e vou trabalhar com Fórmula 1. Não tenha dúvida. Não tenha Deus dúvida. Quiser, é isso. Eu falei quando eu saí. Eu saí da Fórmula 1 momentaneamente, mas a Fórmula 1 não saiu de mim e vai estar sempre junto. Com certeza.
Faz parte dessa vida. Obrigado por... Eu vou... Na verdade, eu tenho que ir porque a gente está quase a 2 horas aqui. Você também deve ter coisa. Aliás, essa é mentira que acabou a bateria. Eu tenho certeza que você foi fazer xixi. Não, Mas acabou. tudo bem, não tem importância não. Você sabe que eu sou sempre brincalhão. As pessoas não conhecem esse lado, ainda bem, né, Regi? Não, deveriam conhecer mais. O Galvão sempre fala. Deveriam conhecer mais esse lado do Rubinho. Que a Stock Car volte logo, que a gente esteja junto lá nos boxes e que essa Fórmula 1 também volte logo. A gente gosta muito de corrida, pô. Enfim, tem que voltar. Isso. E Kimi Raikkonen, corra mais umas 5, 6 corridas. Para que correr tanto? Estou olhando nos seus olhos. Ali, e Kuten. Kuten. Entendeu? Corta que tá bom, Kuten. Liga para a mulher dele e fala, não deixa esse cara correr mais, não. É perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Que coisa é? Não pode, não. Valeu, muito obrigado, valeu. Bem legal. Ótimo papo. Fica com Deus, se cuida, sua família toda. E eu também estou me cuidando. Ainda mais que eu estou mais velho um pouquinho, então estou me cuidando. Tá bom pra caramba. Depois que ficou todo lindo. Não tá bom demais. Tá bom. Valeu, então. Beijão. Tchau. Fica com Deus. Beijo. Valeu. Deus. Tchau, gente. Obrigado por estar com a gente. Quase 2 horas. Regi do céu, olha aí. Estamos aqui. A ida do Dudu passou. Na seleção do vôlei, conheci ela pequenininha, chegou na seleção do vôlei. Olha lá. Massagista lá. Pô, grandes amigos. Pena que não dá para a gente ficar olhando e falar mesmo. todo mundo. Mas Mafinha, um beijo. Beijo A todos vocês que passaram por aqui. Valeu. Valeu demais. Beijão. Tchau. Dentinho, Guilherme Minchia, Dentinho. Ó o Dentinho. Esse Dentinho trabalhou comigo, hein? Pietro Fittipaldi. O Pietro tá aí. Ó a Kelly. Oi, Kelly. Lipe, o Edu. Tamo junto. Valeu. Uma hora eu vou entrar para ficar falando só o nome de vocês, ó. Aliás, uma hora a gente devia... Eu vou fazer uma live e chamar fã para poder participar um pouquinho e poder falar um pouquinho de coisa, porque é muito legal isso. Eu gosto muito desse contato. Legal. Ângela também, grande amiga, Porto Alegre. Valeu. Tá bom. Tchau. Valeu, um beijão. Tchau, gente. Tchau, valeu. Tchau, Fubá. Tchau. O Fubá também estava aí. Tá aí.